gostosinho. Então, então tipo, foi aquela época que, tipo, a gente performou muito bem, a gente tava, mano, viemos de 2017 embalado, terminando o ano com 3 camp no bolso. Pô, a MBR foi lá, comprou a gente e tal. Pô, org sensacional, gostei muito de trabalhar com os caras, muito profissionais. E aí acabou dando, infelizmente, não dando certo, né? O time acabou se despedaçando um pouco. E quando eu fui foi a época que eu fui pra FaZe, né? Eu fiquei, acho que se eu não me engano, acho que 5 meses no banco, 6 meses no banco, porque minha venda na época não era barata, né? Então... Você sabe quanto que foi o valor? $1 milhão o buyout. $1 milhão? E aí eu fui pra FaZe e tal, e tipo, aquele time da FaZe ele era muito bom. Tinha tudo pra dar certo, só que também é aquele negócio, os 5 jogadores eles têm que estar na mesma linha. E a gente, no primeiro campo, a gente mandou mal, que foi em Nova York, né? Que, tipo, eu tava 6 meses sem jogar, com uma expectativa no campo, já cheguei com uma expectativa e mandei mal pra caralho. Mas, tipo, foi o primeiro campo, fazia tempo que eu não jogava. Pouco, cara, nervosismo, com falta certeza. de ritmo. Falta de ritmo, muita falta de ritmo. Porque, querendo ou não, quando você para de jogar campeonato e você entra assim do nada, a galera, mano, num ritmo absurdo, você parado. Pô, eu tava jogando FPL, pô. Tipo, é outra pegada jogar FPL e jogar um camp, né? E por mais que eu tava treinando com os caras, o ritmo é diferente do camp, né? A galera já tava vindo embalada de 3 camp, pô. Então você já entra com a comunicação meio xoxa, sabe? Tipo, o ritmo do jogo é um pouco mais, às vezes, dependendo do time, um pouco mais frenético, né? Então, tipo, eu mandei mal no camp. E no camp logo seguinte, a gente fez um bootcamp e a gente foi lá e ganhou a Blast. Então, pô, a gente falou, pô, tamo no caminho bom. E aí... Acho que o maior problema disso tudo foi depois de Shanghai, que a gente perdeu pro Astralis de 6x0. A gente tomou de 6x0 pro Astralis lá. Que o Astralis também naquela época era, pô, o time tava... Os caras embaçado, absurdo, né? Tava muito difícil, muito difícil. A gente ganhou uma blast deles lá na Dinamarca lá, e depois disso a gente foi surrado pra eles, mas tipo, mano, brutalmente surrado. E depois desse camp, a gente acabou tendo um problema com o Olof na época. E o Olof, ele tava meio já... Realmente ele tava cansado, eu acho, né? Acho que... Com viagem, essas coisas. E era a nossa W na época. E a gente, literalmente, ele falou, pô, preciso de um break. E ele literalmente parou. E isso quebrou um pouco o nosso ritmo, porque a gente tinha feito... O bootcamp que a gente tinha feito foi pra temporada toda. Uma dúvida de newbie aqui. Quando um jogador, assim, pega e fala assim, sei lá, tô meio com burnout, preciso de um break. Como é que faz ali? Ele vai pro banco, continua recebendo? E vocês que eles se virem pra achar alguém no lugar? Cara, geralmente é contrato pra contrato, né? Tem jogador que recebe, tem jogador que não recebe, né? Esse é mais o contrato do jogador, né? Mas, tipo, quando ele decidiu mesmo tirar esse break, ele já pensava em parar. Então, a gente meio que ficou na dúvida, e aí, será que vai ou não vai, entendeu? E aí, ele realmente falou depois pra gente que queria parar e tal. E a gente, na época, era, tipo, temporada. E, pô, sem encontrar jogador em temporada, é foda. Então, a gente acabou pegando o Kajerbai na época, né? O Kirby na época. E as funções não estavam encaixando. Então, tipo, a gente tava jogando sem AW. Então, a gente tava praticamente improvisando uma AWP. E, pô, nessa época do CS, onde estava muito estruturado, você tinha que ter um AWP primário, principalmente no CSGO, que, pô, a AWP tava muito roubada. Então, você tinha que ter um AWP primário e a gente não tinha. Isso fez muita diferença. Então, tipo, o bootcamp que a gente fez, que era pra 3, 4 campeonatos que a gente jogasse na temporada, a gente acabou descartando ele. Então, tipo, a gente jogou, fez o bootcamp, ganhamos uma blast, fomos pra Shanghai, fomos pra uma semifinal, perdemos pro melhor time do mundo na época, ou seja, não tava ruim, a gente passou nos grupos tranquilo 2-0, e aí a gente chegou, depois disso só foi por água abaixo porque a gente trocou player, e aí a gente não tinha quem pegar. E aí a gente tentou botar o Brook na época, né, que era um jogador de FPL, que a gente descobriu no FPL, e ele não era W, ele era Rifler na época. E aí ele começou a virar W na época que o Nico saiu do time. E aí a gente teve um AWP primário, depois disso eu montei o FaZe, praticamente eu montei o FaZe. Eu trouxe o Twitch, conversei com o Twitch pra trazer o Twitch, trouxe o Kerrigan de volta. Só que o problema é que quando eu trouxe os dois, eu não tinha posição. Então eu peguei um âncora. E, cara, âncora não é uma coisa que eu nunca fiz na minha vida, então, tipo, aquilo me deixou muito desconfortável. E realmente eu não tava ficando feliz jogando lá. Então, realmente eu decidi sair por causa disso. Não tava nem um pouco contente. Cara, eu lembro que teve uma época que você tava morando na Sérvia, né? Sozinho, né? Era você sozinho na Sérvia. O quão isso é difícil, cara? A gente que é brasileiro, a gente tem a cultura de sair, ver a galera, trocar uma ideia, tá em família e tal, cara. E eu fui pra Sérvia lá e é um país meio tipo de comportamento frio, assim, eu digo, né? A galera é meio estranha. A Sérvia é um país, não é um país ruim, tipo, não, a comida é muito boa. É boa pra caramba. A comida é muito boa, eu gostei pra caramba da comida de lá. Só que o problema é, tipo... Não é um país que a galera fala um inglês fluente, muito fluente. Então, você anda na rua, a galera fala mais o sérvio do que o inglês. Então, você se sente meio deslocado. Então, quando rolou o lockdown, eu fiquei 1 ano e meio dentro de casa. Dentro do apartamento. Sérvia? Caraca.
E, cara, foi muito difícil, porque eu, na época, ainda morava com um brother meu ainda, que tinha ido filmar comigo lá. Você levou alguém pra trampar junto com você. Eu levei alguém pra trampar lá comigo, e aí ele ficou lá 8 meses comigo. Depois ele voltou porque ele entrou num time de CS, né, pra jogar CS, pro time do Casemiro, inclusive, da Casa Esportes. Da Casa Esportes, tá. E depois disso eu fiquei morando sozinho e, cara, lockdown foi um bagulho muito difícil, né? Tipo, foi um bagulho que me desanimou muito. Porque eu nunca gostei de jogar CS online. Eu sempre odiei jogar CS online. Pô, minha rating de CS online é muito pior do que eu jogar camp de LAN. Eu gosto muito de jogar camp de LAN. Então eu acabei desgostando um pouco do jogo na época, ainda mais que os resultados não estavam sendo legais, o time não estava legal, a gente estava tendo muito problema dentro do time, exatamente pela saída do Loft, então aquilo foi me minando bastante, né? E eu acabei perdendo um pouco do tesão do jogo mesmo, na época, né? Realmente perdi o tesão do jogo, tipo, não tava muito na pegada de jogar, tava meio chato, tava ficando meio maçante, sabe? O jogo ficando muito maçante. E aí eu acabei começando a performar cada vez menos. E isso afetou um pouco até minha cabeça um pouco na época ainda, né? Minha família conseguiu ir pra lá depois de 1 ano e meio. Eu realmente tava, tipo, bem ruim da cabeça. Tipo, não tava querendo realmente, tá pensando em parar de jogar, eu tava. E aí foi quando eu decidi realmente tomar um break, sair um pouco do FaZe e ter um break mesmo. Caramba, velho, que barra, né? Ninguém vê isso, tipo... Porque, eu lembro que teve uma época que... Quando teve o meio que, entre aspas, o primeiro lockdown, a Sérvia não é um país da União Europeia, então tinha muito time que tava indo na Relog? Relog. Na Relog, então a galera ficava lá e virou meio que um bootcamp ali da galera. Improvisado. Mas foi o que você falou, cara. Tava rolando campeonato, mas era tudo online, cara. Era difícil. E foi o que você falou também. Os times... Eram os campeonatos que vinham uns times da internet que nunca ninguém ouviu falar. E, mano, ia amassar... O MBR acabou lá. Né? Porque eles perderam o campeonato online e o MBR acabou lá. Os caras receberam... muito time foi criado nessa pandemia. Muito time que surgiu também foi nessa pandemia. Por exemplo, Cloud9, o que hoje em dia era o Cloud9, né? Que era o Gambit na época, foi criado na pandemia, por exemplo. Foi